Bom, eu quero dividir com vocês aqui um pouco do que foi, fazer uma pequena resenha do que foi a minha experiência participar do maior podcast policial do Brasil, que é o Fala Glauber. Só para a gente poder contextualizar a questão, esse podcast tem como foco realmente mostrar o trabalho da polícia, principalmente lá do estado do Rio de Janeiro. Ele também, logicamente, convida outros policiais de outros estados, mas o que a gente pôde perceber é que realmente o podcast do Glauber é um podcast que tem como objetivo falar, do trabalho da polícia, porque a gente tem que ter clareza que existe público para todo tipo de assunto. E quando eu recebi o convite do Glauber para participar desse podcast, eu, de primeiro momento, fiquei bastante preocupado, conversei com alguns amigos, porque eu estaria entrando num cenário bastante desconfortável para mim. Mas por que, Arquimedes, um cenário muito desconfortável? Porque quando você vai falar para um tipo de público, que esse público já está condicionado a pensar de uma forma, é o que eu sempre venho dizendo, é a mesma coisa de você tentar convencer um corintiano a virar palmeirense, um palmeirense virar corintiano, um flamenguista a torcer por Botafogo. Existem, às vezes, algumas paixões ideológicas que é impossível você converter, mesmo que você tenha bons argumentos. Então eu sempre tive muita clareza a respeito disso. Quando você percebe que uma pessoa ela é mais dogmática, quando ela é mais convicta daquela visão, não vale muito a pena você se desgastar. E esse foi um dos pontos que eu até conversei com ele. O Glauber foi um cara muito corajoso, e eu tenho que dar o crédito para ele, porque ele se desafiou nesse episódio fazer uma ruptura da sua bolha. E lógico que ele sofreu duras críticas, porque o podcast ele foi ao vivo e o público dele não esperava essa ruptura. Uma grande parte do público dele criticou, fez duras críticas porque estava levando um ex-presidiário, dando voz para um cara que já teve uma vida no crime, um cara que já passou pelo sistema prisional. Então aquilo para eles era um grande escândalo. Inclusive vou deixar depois aqui no final desse vídeo o link para você assistir a entrevista inteira. Foi uma participação de 5 horas, tem bastante conteúdo lá, conteúdo inédito. Vou deixar também no primeiro link aqui fixado na descrição. Se você não assistiu essa entrevista, peço para você assistir, comente, até se você quiser pausar esse vídeo agora, assistir depois voltar, tudo bem, mas até gostaria que você fosse lá e deixasse um comentário para fortalecer até mesmo o meu trabalho lá. Mas voltando aqui, então eu fui muito bem recebido pelo Glauber, fui muito bem recebido por toda a produção dele, assim, muito educado, um cara que me deu toda a assistência. Novamente reforço, por mais que nós estivéssemos ali em lados opostos de visões, o lado humano e o lado de respeito prevaleceu nos bastidores e até mesmo durante todo o podcast. Entendi o lado dele quando ele traz e apresenta ali os seus pontos, extremamente natural e compreensivo. Eu tentei ter todo o cuidado e a delicadeza de colocar as palavras de uma forma que não soasse agressivas, por mais que em alguns momentos eu pudesse ser mais incisivo em algum ponto de vista, por mais que eu pudesse, eu vou colocar aqui entre aspas, apertar um pouco mais no argumento. Eu queria que você que assistiu o podcast entendesse uma coisa. Existem batalhas que você tem que olhar se vale a pena de fato você guerreá-las. Por quê? É como eu citei no início. Você vai criar um ambiente ali, sabendo que no final você não vai ter tanto fruto, você no final das contas acaba desrespeitando o cara que é o carro-chefe daquele trabalho, que era o Glauber. Muitas vezes eu acabava não querendo ser muito incisivo em respeito ao público dele e principalmente em respeito à pessoa do Glauber. Mas de fato foi uma experiência única que eu tive ali. Teve momentos tensos na nossa conversa, teve muitos e muitos momentos tensos. Depois eu fiquei sabendo no ao vivo no chat, tem algumas pessoas também lá comentando no vídeo. Enfim, eu acho que quando a gente põe a mão nesse vespeiro, quando a gente se propõe a debater sistema prisional, segurança pública, obviamente que você vai trazer um desconforto, porque é muito mais fácil nós vivermos aqui na bolha. É muito mais fácil eu falar para você que me acompanha aqui no canal, que já está condicionado a pensar mais ou menos parecido comigo, concordar muito mais do que discordar de mim. É muito mais fácil, muito mais tranquilo eu conversar com você aqui, do que eu conversar num ambiente onde as pessoas pensam
totalmente contrário a mim. É a mesma coisa esse público vir para cá e começar a consumir o meu conteúdo. Vai ser um grande choque. Mas existem temas que precisam ser debatidos, existem temas que nós como sociedade temos que encará-los para que a gente saia desse cenário de muita ignorância e de ficar se enganando sobre temas que a gente precisa enfrentar. Então lá foi uma grande oportunidade, o alcance dele é muito grande, né? Logicamente que a gente não sabe como é que vai ser a repercussão desse trabalho, tá tudo muito recente, por isso se você puder até compartilhe lá o vídeo, né? Jogue nos grupos que você puder, dá uma força pra gente poder mandar essa mensagem mais pra frente, porque no final das contas a mensagem foi dada, ele se posicionou, eu me posicionei, todo mundo conseguiu ali deixar a sua mensagem muito clara, e o que eu tenho para dizer como uma resenha, digamos assim, dessa oportunidade que eu tive, eu tenho muita gratidão, agradeço muito a Deus por ter permitido eu entrar num ambiente que, sinceramente, gente, vamos aqui, sem falsa modéstia, mas quem que aceita um convite desse? É muito difícil um cara no meu perfil, aceitar participar de um podcast que ele sabe que ele não vai receber massagem, ele vai receber pedrada, ele vai receber, não tinha como, de 10 pessoas que estavam assistindo, 9 vai me jogar pedra, uma de repente vai entender ali o meu ponto de vista, então não é fácil. Foi um desafio muito grande para minha comunicação, foi um desafio muito grande de vida para mim, mas eu acredito que é assim, a gente tem que romper as nossas bolhas, sempre com muita educação, sempre com muito respeito. Eu tentei me manter firme, equilibrado, respeitoso em todo o tempo do podcast. Se você assistiu o podcast, eu até peço que você comente aqui, passe o seu filtro, passe a sua visão, o que você achou, né, da nossa conversa lá. Se você não assistiu, quero convidar você para assistir, porque de fato foi uma experiência bastante desafiadora, tá bom? Eu queria deixar esse vídeo aqui registrado, né? Eu tava pensando em fazer essa conversa lá no Instagram, nos stories, só que no Instagram é muito limitado, você tem ali o tempo e ia ficar muito cansativo eu ter esse papo com vocês. Decidi vir aqui e gravar esse vídeo no canal para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre essa resenha, tá bom? Obrigado a você que foi lá ontem, né? Eu tô dizendo ontem porque eu voltei hoje do Rio de Janeiro, a entrevista foi no dia 18 de julho de 2023, se você está assistindo esse vídeo no futuro, né? De repente tem você que está assistindo no futuro, mas obrigado a quem participou, obrigado para quem deixou já o comentário lá, obrigado por você que acredita no meu projeto, acredita no meu trabalho, acredita nesse canal. Ontem eu saí de lá com muito mais convicção que a minha missão realmente ela está no caminho certo, né? E eu agradeço a você que tem sempre me apoiado aqui, se inscrevendo no canal, deixando like, enfim, consumindo os meus produtos para fortalecer a minha missão. Muito obrigado, tá bom? Deus abençoe a tua vida, um forte abraço e até nosso próximo encontro. Valeu!